Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Assista a Bundesliga de graça, né? Começou agora o campeonato na Europa, então os campeonatos nacionais você pode ter oportunidade de assistir o campeonato alemão gratuito. O link está na descrição desse vídeo. Você vai baixar, é gratuito, seja para Android ou para iOS, tá? Você faz o download e acompanha tudo aí na palma da sua mão. Melhores momentos, você pode ver notícias em tempo real, estatísticas, resultados, campeonatos gratuitos, então aproveita aí, cara, e tenha baixado o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Galera, vamos falar. E aí, como é que vocês estão? Primeiro, ansiosos? Tá todo mundo bem? Do coração? Tá tudo certo? Hoje é noite de Libertadores, né? Já quartas de final, Copa Libertadores, um jogaço assim, meio mequetrefe, né? É só um Flamengo e Corinthians na Arena Corinthians, é apenas cerca de, 80 milhões de brasileiros envolvidos num jogo, dois dos maiores equipes do futebol brasileiro, dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro, sem fax, isso é muito importante, não é via fax, tanto Corinthians quanto Flamengo são os maiores vencedores, né, Então assim, tem tudo, cara. Ídolos dos dois lados, jogadores com muita identificação dos dois lados com seus clubes, jogadores campeões, históricos, então assim, ingrediente é o que não falta para esse Flamengo e Corinthians, um jogaço que o futebol brasileiro vai ser o protagonista nessa rodada da Copa Libertadores, nessa quarta de final. Vou trazer aqui para vocês para a gente falar um pouco sobre esse jogo, falar um pouco sobre o Corinthians, aí claro, a gente passa um pouco sobre a estratégia do Dorival, sobre a estratégia do Vitor Pereira. Vitor Pereira, que a gente já falou muito sobre o Vitor Pereira, principalmente no início do ano, né, quando tinha ali falando sobre, né, alguns técnicos, a gente sabia que o Flamengo estava buscando alguns técnicos e tal, então a gente falou sobre alguns desses postulantes, entre eles é o Vitor Pereira. Então assim, a gente tem fizemos bastante o dever de casa aqui no canal, estudamos bastante sobre esse técnico. Não é muito simples estudar o Vitor Pereira, não é muito simples estudar o Corinthians. Por quê? O Vitor Pereira é um técnico que ele muda muito. O Vitor Pereira, ele é um técnico que se baseia muito no adversário, né, que a gente fala que tenta gerar desconforto na fragilidade do adversário, né, e tenta potencializar as suas valências de acordo também com a fragilidade do adversário. Então, é um técnico que muda demais. Não estou falando, quando falar muda demais, não estou falando de jogador exclusivamente ou de esquema tático, numeração de esquema tático. Não estou falando nada disso. Estou falando sobre a ideia, tá? Então, assim, muda muito, varia bastante. Contudo, embora tenha muita dessa variação, tem algo que faz parte do Vitor Pereira, porque é aquilo que a gente estuda dele, que todas as equipes ele faz e tem feito no Corinthians. Ele busca a superioridade. Isso aí ele não negocia, não importa. Então, é algo que o Corinthians vai buscar fazer, algo que o Corinthians busca fazer, que é sempre ter a superioridade. Que superioridades são essas? Dois modelos de superioridade que o Vitor Pereira não abre mão. A superioridade numérica, dele ter mais jogadores nas fases de organização, seja da organização defensiva, seja da organização ofensiva, seja iniciar o jogo lá atrás, é um ponto fraco, a gente vai falar sobre isso, iniciar o jogo lá atrás ou lá na frente, ter superioridade numérica, né? Ele ter mais jogadores do que o adversário. E o que a gente fala da superioridade de mais qualidade, né? A qualitativa, ter mais qualidade. Tentar criar a situação de 1 contra 1, onde ele acha que o seu jogador se predomina sobre o outro no 1 contra 1. Então é um treinador que pauta na superioridade, que a gente fala, né, terminologia numérica, né, quantitativa e qualitativa. Isso o Vitor Pereira não negocia. Muitas coisas acabam mudando. 3 zagueiros, linha com 5, isso aí muda bastante. Por isso que é muito difícil imaginar qual é o Corinthians que vai a campo, né? A gente pode mais ou menos ter um desenho com Cássio, Fagner, talvez, apesar que tem muitas críticas, né? Talvez Gil com Balbuena, Fábio Santos, certamente o meio-campo ali com Duqueiroz, com Maicon, com Cantígio, o meio-campo, inclusive, que é lento. É uma boa ali pro Flamengo. Talvez Adson ou Mosquito. O William, certamente, pelo lado esquerdo. Na frente ali o Yuri Alberto. Mas é muito difícil de tentar acertar qual é esse time do Corinthians. Diferente do time do Flamengo. O time do Flamengo, né, como vocês sabem, o Flamengo vai a campo com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É um Flamengo bem definido, né? O Dorival já tem as suas ideias bem definidas. E sobre esse critério do Corinthians de buscar, né, como eu coloco para vocês, buscar sempre o lado oposto, buscar sempre atacar, criar uma sobrecarga nesses 3 jogadores do meio-campo do Flamengo, vai tentar atacar pelo lado oposto, vai tentar atacar pelo corredor, né, sempre invertido,
tem esses triângulos, né? Isso aqui é importante, que a gente está falando do lateral direito, do ponta pelo lado direito, podendo ser, por exemplo, o Adson, o Mosquito, o jogador que trabalha mais por dentro, podendo ser o Duqueiroz, paralelo ao Duqueiroz é o Maicon. Esses jogadores, eles tentam criar essa sobrecarga, então possivelmente o Vitor Pereira vai tentar criar essa sobrecarga dentro dessa linha que o Flamengo utiliza de apenas 3 jogadores. Por isso que é muito importante o Flamengo fazer uma marcação sempre muito coberta. É um jogo que precisa de muita entrega dos jogadores. Precisa de entrega. Não apenas ter um respaldo tático, uma organização inicial, tática, se não tiver entrega. É jogo para jogador se entregar dentro de campo. E no quesito do Flamengo sem bola, é muito importante que os 3 jogadores da frente, Gabigol, Pedro e Arrascaeta, eles se doem, eles se entreguem, para que não haja uma sobrecarga no meio de campo. E quando a gente fala deles se entregar, a gente está falando do ponto fraco do Corinthians. Na minha opinião, o ponto fraco do Corinthians é a saída de bola. O Corinthians é um time que erra muito na saída de bola. Talvez então o Flamengo tenha a audácia, né, a ousadia, a coragem de enfrentar um jogo grande, jogando como de fato o que ele é, como um time grande, marcando o Corinthians sob pressão. Acredito que vai gerar muito desconforto, porque esse tem sido o calo do time do Vitor Pereira, que tenta fazer uma saída um pouco mais sustentada, tenta fazer uma saída com muitos jogadores, contudo, tem muita dificuldade. Então, se pelo ponto forte, se aquilo que o Corinthians vai tentar fazer é buscar o lado oposto, é tentar, como a gente vê, por exemplo, né, no jogo entre Flamengo e Corinthians, um jogador vai tentando ali, ó, que não tem a atenção do Rodinei, buscar as costas ali do Rodinei, porque ele tá, o Rodinei tá fixado num outro jogador, né? Cada um na sua frente, cada um com o seu, mas tem um outro sobrando, como vocês veem, que pode passar ali pelas costas. Se esse pode ser o ponto forte do Corinthians, tentar sobrecarregar esse trio do Flamengo do meio campo, tentar povoar com muitos jogadores, muita bola invertida, o ponto fraco começa lá atrás, começa na construção, que aí já parte mais do Flamengo. Que Flamengo será esse? Se for um Flamengo ousado, um Flamengo, né, buscando audacioso, buscar a saída de bola, vai provocar erro na saída de bola do Corinthians, porque é aquilo que a gente tem visto, né? Vamos trazer aqui rapidamente para a prancheta, para a gente então entender alguns desses aspectos que nós não acabamos de falar. O Flamengo aqui do 4-3-3, né, o 4-3-1-2, se assim vocês quiserem, mas sem bola é 4-3-3, e a gente está falando do Flamengo sem bola. O Corinthians vai tentar, né, ele vai tentar sobrecarregar os dois lados, né, um time que tenta fazer bastante inversão, é aquilo que a gente fala, o Vitor Pereira não negocia essa ideia, né? Então, jogadores concentrados de um lado, aí ele vai e tenta explorar o corredor oposto, tem muito sobre isso. Então é muito importante o Flamengo ter sempre essa bola, né, aberta, o Flamengo ter sempre alguém no possuidor da bola do Corinthians para impossibilitar essas bolas longas, para impossibilitar essas bolas enfiadas, e esses 3 jogadores eu acho que eles vão passar a ser fundamentais no Flamengo, também sem bola, para fazer uma marcação de pressão, para fazer uma marcação ativa, com ajuda aí sim desses outros 3 jogadores, mas que estão ali para fazer mais coberturas defensivas para eles. Esses 3 caras vão precisar se doar, esses 3 caras vão precisar marcar muito forte essas bolas, esse início, né, do Corinthians, que tem dificuldade. O Corinthians tem muita dificuldade nessa saída, e se a gente transformar isso aqui no Corinthians, por exemplo, ele sai normalmente assim, mas ele tem dificuldade. Tem muita dificuldade, né? É uma das equipes que mais perde bola na saída de bola dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente pega uma competição macro, a gente tá falando de 20 jogos, tem um recorte importante pra gente trazer. Beleza, galera? Então é isso, hein? Nosso pré-jogo começa 8h35, bola rola às 9h30 na Arena Corinthians, São Paulo, um jogaço. Chega junto aí com a escalação na mão de ambos os treinadores pra gente debater e falar um pouco mais, ansiedade a 1000. Forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo até logo mais, um abraço, tchau, tchau.